Quem aqui gostaria de uma mudança na área em que atua? O ideal é que seja esporádico, mas olha, ficar de saco cheio com o trabalho, com aquilo que se faz, é bem normal. O que não dá é pra gente viver a semana toda esperando a sexta-feira e aí sofrer com a chegada da segunda. Se esse é o seu caso, ou quem sabe você só quer ganhar uma graninha extra, cola o ouvido aqui que a gente vai descobrir a área das avaliações. Quem sabe não era tudo que você estava procurando e nem sabia? Bom, e esse é o assunto da conversa que eu começo agora com Viviane de Carvalho Silva, ou arquiteta de valor, a arroba dela no Instagram, mais conhecida como arquiteta de valor, né? Que é arquiteta e urbanista, é especializada em laudos de avaliação de imóveis urbanos. Oi, Viviane, tudo bem? Oi, Gisele, tudo bem? Isso mesmo. Prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. E uma coisa que me chamou a atenção, vendo o teu material, o conteúdo que você coloca ali na internet, é muito essa coisa do como se destacar. E eu que tenho mergulhado de uma maneira quase que antropológica ou de pesquisa nesse mundo da arquitetura e da engenharia e da construção civil, vejo que esse é um discurso muito necessário ali, porque acaba meio que ficando todo... Porque o que vai ser o teu diferencial, né? O que vai ser que você, com o que você vai se destacar no mercado? Como é que é essa coisa de se destacar no mercado? Olha, esse é um tema que eu bato bastante mesmo e também acho muito pertinente e necessário, porque na faculdade, tanto de arquitetura quanto de engenharia civil, todos são moldados para fazer a mesma coisa exatamente da mesma forma. Então, quando sai um cardume de profissionais, praticamente. E aí que entra a necessidade de você se diferenciar com algo para que você não caia naquele limbo de briga por preço e não acabe garimpando o trabalho, garimpando o projeto, garimpando a execução. Por quê? Na faculdade, nós somos ensinados a trabalhar ou com projeto ou com obra. Parece que não existe outras possibilidades. E aí que vem as áreas mais específicas e, consequentemente, mais rentáveis. Então, esse seria o segredo. E segmentando a área que você vai atuar, você tem bastante experiência e trabalha bastante e fala bastante sobre laudos e de avaliação de imóveis. Tem aí uma experiência com instituições bancárias, com bancos e tal. Então, esse seria um dos segredos para você ter esse destaque no mercado. Sim, total. Eu estou há 7 anos trabalhando na área de laudos de avaliação de imóveis urbanos. É uma área pouco conhecida. E assim, eu sou credenciada em 3 instituições bancárias nacionais. E além de trabalhar também em parceria com advogados, fazendo laudos e tudo mais. Mas, sim, o importante é você subnichar a atuação. Então, primeiramente, vamos imaginar que a gente tem um bloco, que é o da construção civil. Dali saem os engenheiros, os arquitetos, e aí a gente subnicha para uma outra área, né? E essa que é a segmentação que você comentou, Gisele. Então, assim, quando a gente subnicha, a gente já se torna um pouco mais interessante para o mercado, né? A gente já deixa de ser aqueles clínicos gerais da construção civil. Então, você subnicha para uma área, e quando a gente subnicha para a área da engenharia diagnóstica, que é uma área que dentro dela tem esses subitens, né? Dentro dela tem, eu digo que são as 3 primas ricas, que é a área de laudo de avaliação de imóveis urbanos, a área de laudo de manifestações patológicas e a área de laudos de inspeção predial. Mas, no fim das contas, as primas ricas são todas dos laudos. Então, hoje, sem dúvida alguma, eu enxergo a área de laudos como a mais rentável da construção civil, que é dessa forma, você vai subnichando e, inevitavelmente, é incrível como, quando você entra em uma dessas áreas, como no meu caso, por exemplo, que a minha especialidade é a avaliação, inevitavelmente você acaba esbarrando, em algum momento, em outros profissionais desses outros subnichos, e isso é interessantíssimo,
para você crescer na sua carteira de trabalho com parcerias. Mas o teu curso, a tua mentoria não é só para quem quer trabalhar com laudos, né? A minha quer trabalhar com laudos de avaliação de imóveis, porque o que pouca gente sabe é que existe um mercado enorme para essa área e poucos profissionais conhecem. E dos que conhecem, poucos sabem realmente fazer com qualidade. Então, porque imagina comigo, a gente fala muito obra-projeto, mas imagine o seguinte, que no nosso cenário, aqui no Brasil, quase todo mundo financia imóvel. São poucos os que não financiam o imóvel. A grande maioria financia, uma grande parte financia para quase a vida toda, e não pensem que só financia aquele programa Casa Verde e Amarela, né, que era o antigo Minha Casa Minha Vida. Não, existem imóveis que são financiados acima de 2 milhões. Então, é nosso isso de financiar. Então, se tem muita construção, como nos últimos anos teve um mercado aquecido, também tem muito financiamento. E aí, o que a grande maioria não sabe é que sempre que houver um financiamento, imagina quanto não tem no Brasil, sempre que houver um financiamento habitacional, é obrigatório um engenheiro ou arquiteto emitir um laudo. E aí que está uma área de trabalho para os engenheiros e arquitetos. E, além disso, sempre que alguém não pagar o financiamento e o banco precisar retomar essa garantia, tem que ser feito um laudo de avaliação por engenheiro ou arquiteto. Se alguma empresa estiver precisando de um empréstimo, ou uma pessoa precisando de um empréstimo, o que ela faz? Ela vai no banco, hipoteca ali o imóvel, e aí também precisa de um laudo de avaliação. Então, multiplica isso por todas as cidades, né, com todos os financiamentos, com todas essas questões, que em momentos de crise também tem laudo de avaliação, isso só falando do bancário. Se a gente for para outro ponto, que é o judicial, cada briga por imóvel, e brigas, separação de casal, falência de empresa, separação de quadro societário, tudo isso que houver um ou mais bens imóveis envolvidos, sempre vai precisar de um laudo de avaliação. E aí é que está a questão da parceria também com advogados. Então, tem uma área aí também para ser muito bem explorada. Quanto ganha por avaliação? Você tem que fazer em volume ou não é tanta quantidade? Depende. Se você faz para bancos, você tem um volume maior e um valor menor. Então, cada avaliação para banco, que é uma avaliação bem mais simples, bem mais rápida, né, que você faz entrega em 4 dias, cada uma vai de 430 a 900 e poucos reais. Então, você consegue, somando demanda, somando cidades, somando bancos, chegar em 10 mil reais. Mas você consegue fazer mais uma por dia, tipo dessa? Sim, exatamente. Hoje, por exemplo, nós entregamos 3. Então, assim, aqui, né, porque eu tenho 3 empresas, mas daí aqui que eu coloquei a mão na massa foram 3. Mas daí você sempre vai ganhar na escala, no sentido de, começa, por exemplo, com um banco, subiu um degrauzinho, né, não é amanhã que você vai ganhar 10 mil reais, né, mas subiu um degrauzinho, começou com um banco, começou a receber demanda que vem ali, que complemente a sua renda, 3 mil reais a mais. O que eu vejo nas minhas pesquisas é que 3 mil reais a mais com um banco, que inclusive o Banco do Brasil até está com o edital aberto agora, com um banco, muitas vezes é o que a pessoa trabalha o mês inteiro, porque de acordo com as minhas pesquisas, 80% dos profissionais estão ganhando até 3 mil reais. Então, se ela tiver um plus, que seja de 3, 4, 5 mil, ela já vai mais que dobrar o salário dela. E isso, em questão de qualidade de vida, muda tudo, né? Então, no banco, você ganha no volume, com valores menores, e no judicial e extrajudicial, o judicial é você se cadastrar no site da justiça, se apresentar para os juízes, falar com os escrivãos, para se colocar à disposição para prestar serviço, e no extrajudicial é você fazer parcerias com advogados, direito imobiliário, da vara civil, vara familiar, que sempre tem imóveis envolvidos nas causas, né, quase sempre, e aí ali você ganha mais, não é
pelo volume, embora haja volume, mas ali você ganha um montante maior por laudo. Tem laudo que pode ir de R$ 1.500 a R$ 8.000. Então, você tem que estar nos dois setores. E diversificando, né? E nessa questão dessa parceria judicial, vale a pena você realmente fazer contato mesmo, né? Manter essa rede de conhecimento, essa rede de conhecidos, né? Sim, eu até diria, Gil, o seguinte, mais do que contatos, criar relacionamentos. Porque hoje, a questão, às vezes um contato, eu posso, você, por exemplo, pode ter um monte de contatos. Às vezes, se eu pegar, me passar algum contato, não vai gerar, muitas vezes, não vou afetar o outro de alguma forma se eu não tiver criado uma base de relacionamento sólida. Então, muitas vezes, o que o pessoal pensa, né? Eu vejo assim, tem muita gente que pensa assim, as coisas vão ou bater na minha porta, ou eu simplesmente vou panfletar currículo. Não, esse é o pior jeito de panfletar currículo, né? Você tem que entregar algo de valor para as pessoas, inclusive para os advogados, se colocar à disposição, e aí, consequentemente, você ativa a tal da reciprocidade, e aí, quando eles precisarem, eles vão ter se conectado com você de alguma forma. Isso pode ser virtual ou presencial, e vão se lembrar de você. E é aí que o trabalho vem. Você não precisa ter uma carteira de 20 advogados. Se você tiver uma carteira de 4, 5 advogados, sempre te mandando trabalho, já está ótimo. Sim, é melhor, como dizia meu pai, é melhor pingar do que faltar, né? Ter uma coisa ali, uma coisa constante do que uma coisa às vezes muito grande, mas que você não consegue criar. Quanto tempo leva para a pessoa criar uma carteira e para ela atingir esses 10 mil por mês? Que essa parece ser uma marca. Eu já pesquisando também outras mentorias, outros cursos na área da construção civil, 10 mil por mês parece ser um objetivo assim. A meca e o primeiro passo para um sucesso, entre aspas. Quanto tempo leva para a pessoa fazer uma rede de relacionamento e atingir esses 10 mil? Olha, depende muito, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu consegui fazer isso em 4 meses. Mas não vamos dizer assim, que pela média é de 6 meses a vamos colocar 1 ano aí, né? Porque nada que é sólido é construído de um dia para o outro. 1 ano, a pessoa fazendo tudo direitinho, construindo a sua base e não parando, né? É super possível, desde que complemente demandas e não coloque os ovos todos num cesto só. E quais são os principais desafios para quem está nessa empreitada aí de conseguir fazer essa rede de contatos, essa rede de relacionamento? O maior desafio de todos, quando é alguém que ainda está fora, é a insegurança. E depois, às vezes, é a vergonha de se expor, por incrível que pareça, embora as redes sociais estejam aí nos expondo e tal, mas ainda tem bastante gente que tem receio, não sabe muito bem como falar, como abordar, e até eu tenho fortalecido mais essa parte com os meus mentorados para que eles criem essa confiança, porque a técnica eles têm, né? Então, tendo a técnica, é claro que já se sente assim muito mais seguros. Mas tem uma parte aí que é mais relacionada a soft skills, né, as habilidades interpessoais, que eu vejo que ainda é uma dificuldade muito grande dos profissionais, independente da idade, porque é aquela coisa, às vezes, acha que é mais fácil mandar uma proposta por e-mail só e acaba deixando de surpreender quem está do outro lado, né? Então, acho que tem sempre que estar pensando em como inovar, seja no currículo, seja no panfleto, seja em qualquer coisa, no cartão de visita, não simplesmente mandar por e-mail as coisas e não criar uma conexão. O pessoal tem muita dificuldade em se expor e criar conexões verdadeiras, e não adianta, o futuro está nos exigindo isso. Eu vejo que hoje, na construção civil, mas acredito que em vários outros setores, o mercado, ele nos pede, um pouco contraditório até, porque ele nos pede
que a gente tenha domínio de algo específico para que a gente aumente, né, seja mais valorizado no mercado, e, ao mesmo tempo, ele também nos pede que sejamos profissionais multipotenciais, que a gente tenha habilidades, que a gente consiga exercer multitarefas também dentro dessa especialidade. E isso é algo que eu tenho também trabalhado com eles, além da avaliação, para que abra um pouco a mente e fale, como eu posso fazer diferente? Como eu vou aparecer? Acho que são várias questões envolvidas, e a ansiedade, né? Tem muita gente também que acaba que a ansiedade algumas vezes acaba atrapalhando, porque fica nervoso e tudo mais. Mas isso é algo comum em qualquer segmento, né? E para qualquer pessoa, né? Eu imagino que também, às vezes, para muitos profissionais que já têm uma história, uma atuação, e aí, vou focar um pouco mais na carreira nessa área. Vou aceitar fazer um trabalho por R$400. Pode parecer um demérito, né? Pode parecer um retrocesso na carreira, mas não precisa significar necessariamente isso, né? Sim, não, de forma alguma, até porque, assim, sim, um laudo de banco é R$400 e poucos a R$900 e pouco, porém, é um trabalho que você pode fazer fora do horário, é um trabalho que, se você quiser, você pode fazer no sábado, não necessariamente você precisa largar, de repente você é CLT, né, precisa largar o seu trabalho, nem é o que eu recomendo realmente começar complementando e depois ir construindo essa sua ponte aí, né, eu até chamo a minha metodologia de ponte de acesso ao mercado, para você poder cruzar esse caminho com segurança. Então, acho que a gente precisa ter consciência disso, né? As pessoas têm família, as pessoas estão construindo. Então, assim, até eu tenho pego muito no ponto também, que hoje eu vejo o seguinte, né? Muitas vezes eu falo muito assim, você pode ganhar R$10 mil, mas, por exemplo, eu já tive mês de faturar R$26 mil com laudos em uma das empresas, eu tenho 3. Então, assim, só que também já tive meses de faturar 6 nessa mesma empresa. Então, o mercado, ele oscila, claro que oscila, assim, o da construção civil está diretamente ligado à economia do nosso país, mas você tem que aprender a dançar conforme a música. Então, é esse o ponto, né? Saber, e agora? Aqui tá mais aquecido, enfim, e a ferramenta é a mesma, é laudo de avaliação, na área que eu trabalho, que consegue fazer você ir manejando isso muito bem, porque é pouco explorado. Se fosse um ambiente muito explorado, como projetos, ficaria mais difícil, porque ou você nasce um Oscar Niemeyer, ou você tem que ter muito talento, ou muito jogo de cintura. Eu, particularmente, eu já trabalhei com um projeto, assim, que eu me formei lá em 2012, se eu tivesse ficado trabalhando com um projeto, tudo bem que eu não era apaixonada por projeto, mas se eu tivesse ficado trabalhando com um projeto, eu não tenho dúvida de que o máximo, assim, que eu ia conseguir ganhar ia ser R$4 mil. Mas, assim, isso trabalhando à noite, isso trabalhando sábado, deixando de viajar, isso não tendo férias nunca, vendendo a vida quase para entregar os projetos e, enfim, com toda a frustração de que você faz um negócio super legal e depois vira um monstrinho. Então, assim, não me identifiquei. Vira um monstrinho, eu adorei isso. Então, assim, porque essa é uma dificuldade, principalmente dos arquitetos, né? Porque muitas vezes o cliente chega realmente com um guardanapinho de papel, olha, eu quero desse jeito aqui, mas não é para isso que o arquiteto está ali, né? Para fazer exatamente daquele jeito, porque muitas vezes é inviável tecnicamente e tal. Então, vou dizer assim, que a área de laudos é um espaço na construção civil para quem quer crescer, para quem quer ter mais flexibilidade de tempo, vamos dizer assim, né? Porque quando eu fui para a área de laudos, eu vi muito assim, primeiro que eu tive a sorte de ter pessoas próximas de mim na época que trabalhavam com laudos, porque, então, isso me fez não conhecer a área muito tarde, né? Mas nunca é tarde, porque tem até um responsável técnico meu, que é mais velho que eu, e ele diz assim,
a área de laudos e perícias e tal me proporciona uma possibilidade de não envelhecer embaixo do sol na obra, porque eu não vou conseguir construir até o final da minha vida. Uma hora eu vou querer trabalhar mais quietinho. E é uma realidade, porque a obra é muito pesado. E a pessoa vai envelhecendo e também fala, poxa, eu preciso fazer uma coisa mais leve, que o que se destaque seja, assim, a minha autoridade, né? E esse é um outro ponto para a gente falar, no sentido de dificuldade também do pessoal, né? Em construir autoridade. O pessoal tem um pouco de dificuldade nisso e precisamos falar mais sobre isso. Não é você recebe algo e depois entrega, né? Primeiro você entrega para o mundo, mostra que você veio, entrega seu conhecimento, espalha e as coisas retornam, né? Nossa, muita coisa para comentar, Viviane. Deixa eu te perguntar, na formação de arquitetura, de engenharia, a pessoa já recebe a informação, o conhecimento que ela precisa para trabalhar com laudo depois. Você ajuda a organizar isso? Não recebe, essa que é a questão. Na formação, na graduação, assim, raramente, eu diria que nem 5% na graduação ouviu falar, existe laudo para fazer, sabe? Principalmente de avaliação. Então, elas não recebem, sai sem saber nada sobre a área. E aí, por exemplo, na minha mentoria, no programa de mentoria Avaliadores de Impacto, que é o único programa de mentoria, né, de avaliação com horas individuais inclusas no programa, né, que me dá um super trabalho, mas eu não abro mão, assim, porque é o que faz diferença para a pessoa depois se sentir segura para o mercado. Mas a pessoa não sai da faculdade sabendo e ela aprende dentro de um programa ou dentro de um curso, enfim, porque ela é obrigada, que é obrigatório que ela tenha um certificado de avaliação por inferência estatística, que é o método o qual a gente usa, respaldado pela norma, e ela precisa desse certificado para entrar nos bancos. Então, ela precisa fazer um laudo de avaliação e ela precisa do certificado da graduação dela e o certificado de um curso ou de um programa como o meu, por exemplo, para ela conseguir entrar nos bancos. Porque esse é o cartão de visita dela no mercado. Ela tem que enviar uma amostra do trabalho dela. E quando a gente fala em entrar em bancos, não é concurso. Muita gente confunde, é credenciamento. Você tem um contrato de 5 anos com o banco e depois é passível de renovação. Concurso, poucas pessoas entram, né? Existe uma disputa. No credenciamento, embora seja uma espécie de licitação, as pessoas, elas não disputam entre si. Se você faz tudo certinho, você entra. Se a sua amostra está certinha, você entra. Agora, se errar alguma coisa, você está fora. Então, funciona mais ou menos assim, mas ela precisa de uma capacitação e não precisa de pós-graduação. Não que pós não seja bom, claro que é bom, eu mesma fiz. Mas, para quem está começando e quer se destacar, na pós acaba ficando perdido, porque não tem são vários módulos com várias coisas soltas e não tem isso aqui que eu preciso para começar realmente. Então, teve gente, por exemplo, que na época que eu fiz a pós, eu fiz, inclusive, pagando com dinheiro de laudo de avaliação, fiz pós de avaliação, auditoria e perícia, e na época, inclusive, teve gente que estava fazendo pós, que depois veio trabalhar em parceria comigo, e tinha saído da pós sem saber avaliar. Então, a pós, ela não vai te ensinar a avaliar, ela vai te ensinar o mundo das avaliações. Então, isso é bem importante, porque é algo que não se fala também. Ter esse conhecimento prévio e aí sim ir para uma pós, talvez para conhecer a questão mais de um outro nível, né? Sim, para se aprofundar. Mas eu diria o seguinte, tenha um conhecimento que seja prático, entre para o mercado, comece a ganhar dinheiro com aquilo que você tem em mãos, se você se sente seguro, né? E depois você vai se aprofundando, porque eu também vejo muita gente querendo fazer muitas coisas para um dia começar a trabalhar, sabe? E aí vai acumulando currículos, mas nunca foi para a prática, que é a maior escola do mundo, né? Sim.
Tem que ter essa vivência para poder conhecer, né? E para quem já está no mercado há muito tempo, está sentindo aí as mudanças do mercado, os efeitos, a gente sabe que muitas coisas impactam o mercado, como você falou, ele anda aí de mãos dadas com a economia, então ele sente os efeitos de uma política econômica, a gente está vivendo um momento bastante delicado e tal. Você acha que realmente em qualquer idade, assim, tipo, vou mudar agora? Sim, eu acho que tudo é de uma forma muito gradual, né? Não é de uma vez que as coisas acontecem, mas nem que eu acho, eu acredito muito que nunca é tarde para os profissionais irem se ressignificando algumas questões da própria carreira, fazendo uma transição de carreira se necessário. Conheço profissionais que inclusive eu treinei e estava, por exemplo, tinha construtora e as coisas enfraqueceram, o material de construção foi lá para cima, e aí o que ajudou a segurar a onda foi laudo de avaliação, e, enfim, então assim, pode ser uma coisa gradual, mas que aí a pessoa que vai poder dizer, né, olha, me identifiquei, quero isso para a minha vida e tudo mais. O que eu percebo é que, e até foi um dos meus motivos que eu pensei, um dia quero construir família e tudo mais, e eu quero poder ter vamos dizer, ter uma certa flexibilidade de levar na escola, buscar da escola, ou sentar no chão e brincar um pouquinho e tudo mais, e eu não me via em condições de fazer isso quando eu trabalhava com projetos. Eu acho que ia só piorar, assim, não que seja uma área ruim, mas para minha vida não estava cabendo. Então, e isso também eu vejo, assim, que na área de avaliação, ou laudos como um todo, que, né, falando dessa gama como um todo, na área de laudos da construção civil, você consegue ir criando uma autoridade e envelhecer fazendo. A justiça, quando a gente fala, por exemplo, em trabalhar com laudos para a justiça, a gente sabe, por exemplo, que o melhor jeito de começar, embora seja ganhando menos, é fazendo justiça gratuita, que não é trabalhar de graça, é fazer laudo para a justiça gratuita, e você ganha menos por esses laudos, assim, às vezes 900, R$1.000, mas você começa a ser visto pelo juiz. E a justiça gratuita, em algumas situações, ela é quase uma poupancinha, que você vai fazendo, demora um pouco para receber e tal. Enquanto, se você tem parcerias com advogados, você já tem 50% de entrada para começar os trabalhos. E no judicial ali tradicional também. Então, o que os profissionais mais velhos percebem? Como se fosse uma espécie de aposentadoria. É algo que eles conseguem ir aumentando a expertise, criando autoridade e continuar fazendo. Por quê? Ele precisa do quê? De um computador, de um celular para tirar a foto do imóvel e sentar e fazer o laudo. Não precisa mais do que isso. Então, do meu ponto de vista, é algo que nunca é tarde para fazer de forma alguma. Você acha que o mercado de laudos ele é menos impactado que o da construção civil de uma maneira geral? Pela economia ou pelas oscilações que a gente tem vivido? Olha, Gisele, ele também é impactado, tá? Não vou te dizer que não caiu a demanda nos últimos tempos. Caiu, sou muito sincera quanto a isso. Porém, à medida que cai, por exemplo, financiamento, né? Porque subiu o material de construção, também diminui a quantidade de pessoas que conseguem financiar em período de crise e tudo mais. Mas aí na crise, aumentam as brigas. Então, na pandemia, por exemplo, infelizmente aumentou a separação de casais, infelizmente aumentou quantas pessoas morreram e deixaram bens, quantos órfãos ficaram, que a família, enfim, às vezes tinha imóvel envolvido, quantos testamentos precisaram ser feitos nos cartórios. Eu estava lendo algumas reportagens que aumentou 40% a quantidade de inventários e testamentos. Então, isso tudo precisa de laudo de avaliação. Então, tem isso que eu digo que é o dançar conforme a música. Não que seja algo bom do ponto de vista humano, mas do ponto de vista técnico é. Então, ter esse olhar um pouco mais apurado para não ficar no mesmo lugar. Diminuiu aqui a demanda. Tá, e agora? O que eu posso fazer, sabe?
Sim, ter essa possibilidade de diversificação, né? Sim, sim. Bom, e qual é o perfil de quem vai ser um bom profissional para emitir laudo? Tem algumas características já que nos teus anos, na tua experiência com mentoria, você percebe, tipo, esse profissional, esse arquiteto, esse engenheiro vai ser um bom, como chama quem faz laudo? Fiquei enrolando. Avaliador. Vai ser um bom. No caso de avaliação. Pensei em laudador, mas tipo, nada a ver. Laudador, adorei. Quem vai ser um bom avaliador, por exemplo? Eu vejo que eu sempre, assim, eu encontro às vezes uns diamantinhos brutos, sabe? E eu sempre de olho, assim, eu falo, se uma hora eu for expandir para essa região, esse aqui eu quero. Então, assim, geralmente o que eu vejo é que tem interesse em desenvolver um olhar técnico e uma capacidade argumentativa. Por quê? Porque é uma área que, assim, embora tenha o passo a passo, um imóvel é diferente do outro. Você vai avaliar uma casa, é diferente de um terreno, é diferente de um imóvel comercial, é diferente, enfim, de um imóvel em condomínio, de um apartamento. E o interesse que a pessoa tem em falar, mas e se fosse daquele jeito? E se fosse assim, se fosse assim? E ela se posicionar sobre aquilo. É o tal do posicionamento, né, que vai reger o futuro. Então, assim, isso realmente brilha os meus olhos quando eu vejo alguém interessado em entender como se posiciona. Porque um laudo é uma peça técnica. Por exemplo, num caso judicial, ele é uma prova técnica, né? Ele que vai, de alguma forma, servir de base para uma argumentação, para uma fundamentação, para a história que está sendo contada ali pelo advogado. Então, isso é muito importante. E isso que eu falo muito, que é o que não se tem no mercado ensinando. Porque não adianta eu ensinar, olha, as fórmulas, você usa isso, você usa esse software e tal, e não ensinar o posicionamento do avaliador. Só que sim, tem algumas pessoas que já chegam mais sujeitas a se posicionarem, e isso é maravilhoso. Legal, talvez mais interessadas, né? E às vezes aí não tem nem tem muito a ver com a atividade fim, e sim com os recursos que a pessoa traz, né? Mais segurança, mais vontade. Com as habilidades, né? Sim. Sim, total. Viane, mais alguma coisa que tu acha que seja importante a gente colocar? Olha, eu acredito que o principal seja isso. Eu convido as pessoas a desbravarem essas áreas, a não ficarem no conformismo de, mas é fraco o projeto, mas estão praticamente leiloando o projetinho de Milão. Projetinho de Milão que você fica 3, 4, 5 meses preso num projeto de R$1.000. É melhor você fazer 3 laudos na semana, né? Então, assim, abrir um pouco o olhar, abrir um pouco a mente. Quando nós criamos o nome Arquiteta de Valor, também foi com o intuito de fazer com que alguns pontos se cruzassem, tanto da parte técnica quanto do valor como profissional também, não só como avaliação, né, sentido literal, mas no valor também como profissional, que se você realmente busca algo onde você consegue se transformar num profissional único, e assim, até em avaliação mesmo, você pode se tornar um profissional único, porque você tem a sua visão, você tem o seu jeito de lidar com o cliente, você tem o seu jeito de apresentar, e isso importa, sabe? Ainda mais nos dias de hoje, essa consciência importa, e não desperdice isso, não tente se encaixar no jeito de todo mundo, faça uma forma técnica, assim, se dedique, seja muito responsável com prazos, com tudo isso, mas não deixe de ser uma pessoa que está se conectando aí com outras pessoas, porque é bem comum, por exemplo, às vezes eu chego numa reunião, como aconteceu há umas 2 semanas atrás, numa reunião com vários, né, uma área masculina, então chego numa reunião e tal, e tudo mais, e no final, assim, já tá tudo mais leve, já entenderam que eu poderia ajudar. E isso é algo que não sou eu, é que todo mundo pode, mas desde que esteja aberto a entender o outro e realmente
querer ir de encontro com as necessidades do outro, saber uma leitura, não fazer só 1 mais 1, 2, né? Às vezes 1 mais 1, entregando algo a mais, pode ser 3. Então, assim, é isso, desbravem outras áreas, não fiquem sobre aquele guarda-chuva de comentários dos outros. Mas a construção, não sei o quê. Mas isso, vocês vão ouvir sempre alguma coisa nesse sentido, mas só aceitem comentários construtivos de quem está construindo alguma coisa efetivamente. É isso aí, acho que vale para a área de laudos e vale para a vida, né, Viviane? Total. É isso aí, querida, muito obrigada pelas informações. Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, conhecer a tua mentoria, te encontra onde? Me encontra no Instagram, @arquiteta de valor, e também me encontra no YouTube, do Arquiteta de Valor, no Facebook. Eu sempre faço alguma live, algumas coisas para tirar as dúvidas do pessoal que está chegando no Instagram. E vocês podem ficar muito à vontade de me perguntar as coisas. Às vezes demora um pouquinho para eu chegar para responder, mas eu respondo todo mundo. A Viviane é super acessível, assim. Obrigada, viu, Viviane? Imagina, Gi, eu que agradeço super. Um abração para você.